Sair por aí pra desbravar o mundão, sentir que é bom sair, imaginar de montão. Vamos de carroça que sai da roça pro meu amigão, e vamos de carroça que sai da roça pro meu amigão. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou escritor e contador de história e venho apresentar os meus 2 livrinhos infantis, Sonhos de Francisco e Poesia das Cores. Mas vamos ouvir uma história? Que tal, você gosta? Então vamos pescar uma história. Simplesmente a história de hoje é sobre a Valentina. Você já viu o nome de chamar Valentina? É, simplesmente Valentina é a história que eu vou contar. Em homenagem a uma amiga lá do sul, que simplesmente teve uma experiência muito forte, né, de perder sua filha, e simplesmente com essa sensibilidade eu criei uma história em homenagem à vida dela, à história dela, que a menininha se chama Valentina. Então vamos ouvir essa história. Simplesmente existia uma menina que se gostava tanto das coisas, da natureza, olhava os pássaros, ouvia sempre eles passando perto de sua casa, e foi caminhando pela natureza que ela foi se encantando. E chegou na escola e simplesmente contou para a professora que estava encantada com tudo aquilo. E a professora simplesmente passou, né, uma história para ela, que várias crianças viram estrelas. Ela ficou com aquela história na cabeça e simplesmente, será que vive mesmo? Onde que elas vivem? E chegando em casa, durante a noite, ela foi olhar as estrelas. E simplesmente debruçou sobre a janela e lá ficou olhando as estrelas, as Três Marias, várias outras constelações, né? A ciência fala que são planetas, mas tem um brilho tão bonito que ela ficou toda encantada com aquelas estrelas, querendo ver até um cometa Halley passar, talvez, e simplesmente ela dormiu ali na janela. E ao dormir, simplesmente ela viu aquela luz sobre ela e percebeu que via algumas crianças indo para um lugar muito bonito. Então ela, percebendo que lá nas estrelas haviam aquelas crianças, simplesmente, olha só, ela foi seguindo, voando, como se estivesse no espaço. Já sentiu-se no espaço? Voando. Simplesmente aquelas crianças foram voando, 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 até chegar num arco-íris. E aí eles entraram pelo arco-íris. E aquela menina, vendo isso, ela foi em direção, né, das crianças, um lugar muito bonito, mas não pôde entrar. Não estava. E ela falou, como é que eu posso entrar? Somente quando acontecer algo muito especial com alguém. E aí ela pode entrar. Simplesmente, ela tinha que entrar através de um coração muito sofrido e simplesmente que aí acreditasse, conseguiria entrar. Então a menininha acordou naquela janela e simplesmente ficou com muita vontade de entrar nesse lugar. E aí estava caminhando ela pela cidade, quando viu uma senhora sentada num banco, muito triste. E ela chegou muito próximo dessa senhora, deu um abraço, conversou com ela e percebeu que a história dela é que ela tinha perdido uma menina. Então ela deu um clique e falou para aquela senhora, simplesmente, você acredita que pode encontrar as crianças? Não sei, essas coisas não existem. Sim, elas viram estrelas. Estrelas, disse a senhora. Como que elas viram estrela? É a gente acreditar no nosso coração, né? Simplesmente, se eu acreditar, você vai conseguir chegar
Então a senhora estava começando a acreditar naquela menina. E seguraram as mãos e com o coração bem forte, simplesmente elas viram aquela luz e conseguiu perceber de novo aquelas crianças que iam subindo. E as duas foram também em direção àquelas crianças, no arco-íris. E aí percebeu um lugar muito lindo, um lugar que não tinha sofrimento, um lugar que não tinha nada de ruindade, de maldade, que todos eram felizes e tinham muitas estrelas, muitas estrelas. E aí, simplesmente, elas podem ver as crianças estavam bem, estavam felizes, estavam contentes, andando para aqueles lugares tão bonito que parecia tudo maravilhoso. Parecia um mundo de fantasia. E as duas se sentiam confortadas e aquela senhora pôde perceber que a sua filhinha também estava bem, estava feliz e contente. Então, simplesmente, as duas perceberam. E aí veio uma criança que se aproximou daquela senhora e disse assim: olha, toda vez que você quiserem saber como estão as crianças, simplesmente vocês põem a mão no coração e acredite que elas estão bem. E você poderá chegar até este lugar. Então, simplesmente, para que vocês possam chegar, existe uma boneca. E essa boneca, ela vai ser o canal para vocês aproximarem desse mundo tão maravilhoso. E toda vez que apertar o coração dessa boneca, simplesmente vão chegar até esse lugar. E aí as duas ficaram felizes, né? A senhora que conseguiu ter a bonequinha e a menina também, né? E a menina que simplesmente teve essa boneca. E elas voltaram simplesmente na vida real. E aí a bonequinha tinha um nome. Qual é o nome? Valentina. Simplesmente é Valentina. Isso, o nome dela era Valentina. E toda vez que apertava o coração, elas conseguiam enxergar um lugar que as crianças iam em direção ao arco-íris e chegavam num lugar maravilhoso. E a nossa amiguinha não largou mais daquela boneca e acreditou pelo coração. E esta é a história da Valentina, simplesmente da Valentina. E você, como vai o seu coração? Cuide dele e acredite que com amor, com o coração, você pode vencer todas as batalhas e vencer toda a saudade. Porque todas as crianças, pessoas que antes do tempo vêm, elas viram estrelas e vão para um lugar maravilhoso. Esta história é da Valentina. Até a próxima. Tchau! Sair por aí pra desbravar o mundão, sentir que é bom sair, imaginar de montão.